Bem-vindo ao nosso podcast diário, bem-vindo, episódio 125, leia a Bíblia inteira comigo em um ano. Isso mesmo, nós estamos lendo a Bíblia inteira neste ano, começamos dia 1º de janeiro, vamos terminar em 31 de dezembro. Sou eu, Padre Adriano Zandonato, entrando um vídeo todos os dias ao meio-dia no canal, e o vídeo fica aqui na playlist Bíblia em um ano para você assistir a hora que você puder. Você pode começar hoje, pode começar agora, sem problema. Depois você vai retroativamente ouvindo os anteriores, né, até juntar o de hoje com os anteriores. Mas é muito importante, é um grande investimento na sua fé, é um grande investimento na sua espiritualidade, amado filho, amada filha, conhecer mais sobre a palavra de Deus. Vamos ouvi-la hoje, o 1 Samuel, capítulo 6 e capítulo 7, e 1 Crônicas, capítulo 9, e depois Salmo 89. 2 Samuel, capítulo 6. Davi reuniu de novo todo o escol de Israel, num total de 30.000 homens. Davi pôs-se a caminho com toda a sua gente, indo a Baala de Judá, para trazer dali a arca de Deus, sobre a qual é invocado o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta sobre os querubins. Colocaram a arca de Deus em um carro novo e levaram-na da casa de Abinadab, situada na colina. Oza e Aio, filhos de Abinadab, conduziam o carro novo. Oza andava junto da arca de Deus e Aio marchava diante dela. Davi e toda a casa de Israel dançavam com todo o entusiasmo diante do Senhor e cantavam acompanhados de harpa, cítaras, tamborins, sistros e símbalos. Quando chegaram à eira de Nacon, Oza estendeu a mão para a arca do Senhor e susteve-a, porque os bois tinham escorregado. Então a cólera do Senhor se inflamou contra Oza, feriu-o Deus por causa da sua imprudência, e Oza morreu ali mesmo, perto da arca de Deus. Davi contristou-se por ter Deus feito essa brecha, ferindo Oza. Por isso chamou aquele lugar Ferez Oza, nome que traz ainda hoje. Naquele dia Davi teve medo do Senhor e disse: como entrará a arca do Senhor em minha casa? E não quis deixá-la entrar em sua casa, na cidade de Davi. Mandou levá-la para a casa de Obed-Edom, natural de Gate. Ficou a arca do Senhor 3 meses na casa de Obed-Edom de Gate, e o Senhor abençoou-o com toda a sua família. Foi anunciado ao rei que o Senhor abençoava a casa de Obed-Edom e todos os seus bens, por causa da arca de Deus. Foi então Davi e fê-la transportar da casa de Obed-Edom para a cidade de Davi, no meio de grandes regozijos. Quando os carregadores da arca do Senhor completavam 6 passos, sacrificavam-se um boi e um bezerro cevado. Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor, cingido com um efode de linho. O rei e todos os israelitas conduziram a arca do Senhor, soltando gritos de alegria e tocando a trombeta. Ao entrar a arca do Senhor na cidade de Davi, Micol, filha de Saul, olhando pela janela, viu o rei Davi saltando e dançando diante do Senhor e desprezou-o em seu coração. A arca foi introduzida e instalada em seu lugar, no centro do tabernáculo que Davi construíra para ela, e Davi ofereceu holocaustos e sacrifícios pacíficos. Terminadas essas cerimônias, abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos, e distribuiu toda a multidão do povo de Israel, tanto aos homens como às mulheres, cada um bolo, um pedaço de carne e uma torta, e retirou-se toda a multidão, indo cada um para a sua casa. Voltando Davi para abençoar a família, Micol, filha de Saul, veio-lhe ao encontro e disse-lhe: como se distinguiu hoje o rei de Israel, dando-se em espetáculo às servas de seus servos e descobrindo-se sem pudor como qualquer um do povo. Foi diante do Senhor que dancei, replicou Davi, diante do Senhor que me escolheu e me preferiu, a teu pai e a toda a tua família, para fazer-me o chefe de seu povo de Israel. Foi diante do Senhor que dancei. E me abaixarei ainda mais, e me aviltarei aos teus olhos, mas serei honrado pelas escravas de que falaste.
E Micol, filha de Saul, não teve mais filhos até o dia de sua morte. 2 Samuel capítulo 7. Ora, tendo o rei Davi acabado de instalar-se em sua residência e tendo-lhe o Senhor dado paz, livrando-o de todos os inimigos que o cercavam, disse ele ao profeta Natã: Vê, eu moro num palácio de cedro e a arca de Deus está alojada numa tenda. Natã respondeu-lhe: Pois bem, faze o que desejas fazer, porque o Senhor está contigo. Mas a palavra do Senhor foi dirigida a Natã naquela mesma noite e dizia: Vai e dize ao meu servo Davi: Eis o que diz o Senhor: Não és tu quem me edificará uma casa para eu habitar? Desde que tirei da terra do Egito os filhos de Israel até o dia de hoje, não habitei casa alguma, mas, qual um viandante, tenho-me alojado sob a tenda e sob um tabernáculo improvisado. E em todo esse tempo que andei no meio dos israelitas, falei eu porventura a algum dos chefes de Israel, que encarregarei de apacentar meu povo: Por que não me edificas uma casa de cedro? Dirás, pois, ao meu servo Davi: Eis o que diz o Senhor dos Exércitos: Eu te tirei das pastagens onde guardava as tuas ovelhas, para fazer de ti o chefe de meu povo de Israel. Estive contigo em toda a parte por onde andaste. Exterminei diante de ti todos os teus inimigos, e fiz o teu nome comparável ao dos grandes da terra. Designei um lugar para meu povo de Israel. Plantei-o nele, e ali ele mora, sem ser inquietado, e os maus não o oprimirão mais como outrora. No tempo em que eu estabelecia juízes sobre meu povo, concedo-te uma vida tranquila, livrando-te de todos os teus inimigos. O Senhor anuncia-te que quer fazer-te uma casa. Quando chegar ao fim de teus dias e repousares com teus pais, então suscitarei depois de ti a tua posteridade, aquele que sairá de tuas entranhas, e firmarei o seu reino. Ele me construirá um templo, e firmarei para sempre o seu trono real. Eu serei para ele um pai, e ele será para mim um filho. Se ele cometer alguma falta, eu castigarei com vara de homens e com açoites de homens, mas não lhe tirarei a minha graça, como a retirei de Saul, a quem afastei de ti. Tua casa e teu reino estão estabelecidos para sempre diante de mim, e o teu trono está firme para sempre. Natã comunicou a Davi todas as palavras dessa revelação. O rei Davi veio apresentar-se ao Senhor e disse-lhe: Quem sou eu, Senhor Javé, e quem é minha família, para que me tenhais trazido até aqui? E como, se isso parecesse pouco aos vossos olhos, Senhor Javé, fizestes promessas à casa de vosso servo para tempos futuros? Acaso isso é normal para o homem, Senhor Javé? Que poderia acrescentar ainda Davi: Vós conheceis o vosso servo, Senhor Javé. Conforme a vossa palavra e segundo o impulso do vosso coração, fizestes todas essas grandes coisas para manifestá-las ao vosso servo. Por isso sois grande, ó Senhor Javé. Ninguém há semelhante a vós, e não há outro Deus fora de vós, segundo tudo que ouvimos dizer. E que povo há na terra semelhante ao vosso povo de Israel, a quem seu Deus veio resgatar, para que se tornasse o seu povo, dando-lhe um nome, operando em seu favor grandes e terríveis prodígios, e expulsando diante do seu povo, resgatado do Egito, as nações com os seus deuses? Estabeleceste solidamente o vosso povo de Israel, para ser eternamente o vosso povo, e vós vos tornastes o seu Deus, ó Senhor. E agora, Senhor Deus, cumpri para sempre a promessa que fizestes a respeito do vosso servo e da sua casa, e fazei como dissestes. Então será para sempre exaltado o vosso nome, e dirão: O Senhor dos Exércitos é o Deus de Israel, e permaneça estável diante de vós a casa de vosso servo Davi. Porque vós mesmo, ó Senhor dos Exércitos, fizestes ao vosso servo esta revelação: Eu te construirei uma casa. Por isso o vosso servo atreveu-se a dirigir-vos essa prece. Agora, ó Senhor Javé, vós sois Deus,
e vossas palavras são a mesma verdade. Pois que prometestes ao vosso servo esta graça, abençoai desde agora a sua casa, para que ela subsista para sempre diante de vós, porque sois vós, Senhor Javé, que falastes, e graças à vossa bênção, a casa de vosso servo será abençoada para sempre. Primeira Crônicas, capítulo 9. Todo Israel está registrado nas genealogias. Elas encontram-se consignadas no livro dos reis de Israel. Em seguida, Judá foi deportado para a Babilônia por causa de suas infidelidades. Os primeiros habitantes que viveram em suas possessões e suas cidades eram israelitas, sacerdotes, levitas e natineus. Em Jerusalém habitavam os filhos de Judá, de Benjamim, de Efraim e de Manassés, de Farés, filho de Judá, Otei, filho de Amiúde, filho de Amri, filho de Omurai, filho de Bani, dentre os Silonitas, Asaías, o filho mais velho e seus filhos, dentre os filhos de Zara, Jeuel e seus irmãos, ao todo 600. Dentre os filhos de Benjamim, Salo, filho de Messolã, filho de Oduías, filho de Azana e Joabnias, filho de Jeroã, Ela, filho de Ozi, filho de Mocori, Messolã, filho de Safatias, filho de Reuel, filho de Gebanias, com seus irmãos, segundo suas gerações, eram eles 956. Todos esses homens eram chefes de famílias em suas casas patriarcais. Entre os sacerdotes, Jedaías, Joiaribe, Jaquim, Azarias, filho de Eucias, filho de Messolã, filho de Sadoc, filho de Maraiote, filho de Aquitob, chefe da casa de Deus. Adaías, filho de Jeroã, filho de Fassur, filho de Melquias, Maassai, filho de Adiel, filho de Jezra, filho de Messolã, filho de Messolamote, filho de Emer. Eles e seus irmãos, chefes de suas casas patriarcais, perfaziam um total de 1.770 homens valorosos, ocupados no serviço da casa de Deus. Entre os levitas, Semeias, filho de Assub, filho de Ezricam, filho de Assabias, descendentes de Merari, Bacbacar, Eres, Galau, Matanias, filho de Micas, filho de Zecri, filho de Asaf, Abdias, filho de Semeías, filho de Galias, filho de Iditum, Baraquias, filho de Asa, filho de Eucana, que morava nas cidades dos Netofateus. Entre os porteiros, Selum, Acub, Telmon, Aimã e seus irmãos. Deles o chefe era Selum. Ele era ainda o guarda da porta do rei, ao oriente. São estes os porteiros para o acampamento dos levitas. Selum, filho de Cora, filho de Abiasaf, filho de Coré e seus irmãos. Os coritas da casa de seu pai ocupavam as funções de guardas das portas do tabernáculo. Seus pais tinham guardado a entrada do acampamento do Senhor. Finéias, filho de Eleazar, outrora tinha sido chefe deles e o Senhor estava com ele. Zacarias, filho de Messolamias, era porteiro da entrada da tenda da reunião. Esses guardas das portas tinham sido escolhidos em número de 212, registrados nas genealogias, segundo suas aldeias. Davi e Samuel, o vidente, os estabeleceram em suas funções. Eles e seus filhos estavam colocados à guarda das portas da casa do Senhor, das casas do tabernáculo. Havia porteiros nos 4 lados do templo, a leste, a oeste, ao norte e ao sul. Seus irmãos que moravam nas aldeias vinham para junto deles cada semana, cada um por seu turno. Os 4 chefes dos porteiros, que eram levitas, ficavam de sentinela constantemente, tendo ainda que vigiar os depósitos e os tesouros da casa de Deus. Moravam ao redor da casa de Deus,
da qual estavam encarregados da guarda, assim como do cargo de abri-la todas as manhãs. Outros se encarregavam da vigilância dos objetos do culto, que inventariavam a entrada e a saída. Outros ainda cuidavam dos utensílios do santuário, da flor de farinha, do vinho, do azeite, do incenso e dos aromas. Os filhos dos sacerdotes confeccionavam as essências aromáticas. Matatias, um levita, primogênito de Selum, Alcorita, tinha ao seu cuidado as tortas que se coziam no fogão. Alguns de seus irmãos, filhos dos caatitas, estavam encarregados de preparar a cada sábado os pães da proposição. Eram estes também os cantores, chefes das famílias levíticas, moravam nos apartamentos do templo, isentos de outras funções, para exercerem a sua, dia e noite. São eles os chefes das famílias dos levitas, segundo suas genealogias. Esses moravam em Jerusalém. O pai dos Gabaonitas, Jeiel, habitava em Gabaon. Sua mulher se chamava Maaca, seu filho mais velho, Abdon. Em seguida, Sur, Cis, Baal, Ner, Nadab, Gedor, Aio, Zacarias, Macelote. Macelote gerou Samã. Eles moravam também com seus irmãos em Jerusalém. Ner gerou Cis, Cis gerou Saul, Saul gerou Jonatas, Melquissua, Abinadab e Isabal. Filhos de Jonatas, Meribaal. Meribaal gerou Micas. Filhos de Micas, Fitom, Meleque, Taraá. Aás gerou Jara, e Jara gerou Almate, Asmote e Zambri. Zambri gerou Moza, Moza gerou Banaá, Rafaías, seu filho, Elasa, seu filho, Azel, seu filho. Azel teve 6 filhos, cujos nomes são Ezericam, Bocru, Ismael, Sarias, Abdias, Anã. São estes os filhos de Azel. Senhor, obrigado pela tua palavra. Quantas coisas lindas, quantas coisas importantes da história do teu povo a gente ouviu aqui hoje. Muito obrigado, Senhor, pelo teu carinho, pelo teu amor para conosco. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nós vemos, gente, hoje a Arca da Aliança sendo transferida, para Jerusalém. Momento de alegria, mas também um momento de controvérsia, Davi ali dançando, todo mundo muito feliz, Mas também nós vimos a ira de Deus, contra aqueles que não veneram o sagrado. Claro, no Antigo Testamento era outra concepção. Mas isso mostra que a gente tem que ter um zelo com o sagrado, Zelo com a casa de Deus, com as coisas de Deus. Às vezes, as pessoas entram na igreja, tem igreja que você entra, parece que é uma feira, As pessoas conversando, tem o sacrário lá, o Santíssimo está a luz acesa. Quando você entra na igreja, tem o sacrário com a luz vermelha acesa, Jesus está vivo lá. Tem que colocar o joelho no chão, é a genuflexão. Tem que colocar. Só se você tem um problema, tudo bem, mas se não, ter respeito. Deus está ali. Você vê, é muito complexo. A gente tem que ter respeito com as coisas de Deus. Nós vemos também Davi com a sua esposa, Micol, dizendo assim, dançando sem pudor na frente do povo, pegando no pé dele. Enfim, são as situações, Vamos então com 2 capítulos de Samuel, Vimos 1 Samuel 6, depois, 2 Samuel 6 e 2 Samuel 7. Nós vimos, Davi trazendo a Arca da Aliança, repito, que tinha dentro dela, o maná, tinha dentro dela a vara que Arão usou, tinha dentro dela as tábuas da lei, E nós vimos, a irreverência daqui do Oza, o que aconteceu com ele. E agora, no capítulo 7, nós vemos o pacto eterno de Deus com Davi, A promessa messiânica. A promessa que um herdeiro da casa de Davi ia construir um templo e que Deus construiria uma casa para Davi, uma linhagem, E ainda falando da Arca da Aliança, a gente vê que a Arca da Aliança é uma prefiguração de Maria. Ela é a nova Arca da Aliança, Porque a Arca da Aliança trazia as tábuas da lei. Maria trouxe o próprio Deus no seu ventre. E assim como Davi dançou com alegria diante da arca, João Batista exultou e dançou no ventre de Isabel, quando Maria o visitou, Então Jesus realizou tudo isso aqui, que aconteceu no Antigo Testamento. Ele é
Isso foi uma prefiguração também da vinda do Messias. E nós vimos que Davi tinha uma preocupação genuína. Olha, eu moro num palácio e a arca de Deus de qualquer jeito, né? Ele tinha um zelo. Só que daí, através do profeta Natan, Deus disse, olha, eu não estou pedindo para você fazer uma casa, mas eu vou fazer uma casa para você, né? Eu vou cumprir a minha aliança aos seus descendentes que foram fiéis a mim. A gente vai ver que muita coisa aconteceu na história, na dinastia de Davi. Muita gente escolheu não obedecer a Deus, né, com as consequências que isso gera. E nós vamos ver as consequências também do pecado de Davi, que mais para frente vai ser narrado, né? Todo um pecado gera uma consequência, né? O pecado já de ter várias esposas, o que não era permitido, eu já disse, né, ontem acho, gera consequências e a gente arca com as consequências. Olha só, nós vemos em 1 Crônicas 9, os habitantes de Jerusalém no pós-exílio, a reconstrução do templo. Como eu disse, é um livro pós-exílico, né? Que aconteceu depois do exílio da Babilônia. O livro de Crônicas é bonito, mas ele às vezes é um pouco técnico, né? Traz muitos nomes, como se fosse uma ata, né? Um documento. Mas é muito importante, porque nos dá historicidade dos fatos, né, que aconteceram ali com o povo de Israel. Gente, o salmo de hoje, que está belo demais, nós vamos rezar juntos, é o Salmo 89, que louva a fidelidade de Deus, a aliança davídica em tempos de crise. Hoje nós vimos que Deus fez um pacto eterno com Davi, e Deus honrou, não obstante os descendentes de Davi, muitos que pecaram feio, mas o maior descendente de Davi, que é o Messias que veio cumprir a promessa, é Jesus. Então, esse salmo honra a fidelidade de Deus, né? Celebra a fidelidade de Deus. Salmo 89. Prece de Moisés, homem de Deus. Senhor, fostes nosso refúgio de geração em geração. Antes que se formassem as montanhas, a terra e o universo, desde toda a eternidade vós sois Deus. Reduzis o homem à poeira e dizeis, filhos dos homens, retornai ao pó, porque 1000 anos diante de vós são como o dia de ontem que já passou, como uma só vigília da noite. Vós os arrebatais, eles são como um sonho da manhã, como a erva vivente, que viceja e floresce de manhã, mas que à tarde é cortada e seca. Sim, somos consumidos pela vossa severidade e acabrunhados pela vossa cólera. Colocaste diante de vós as nossas culpas e nossos pecados ocultos à vista dos vossos olhos. Ante a vossa ira passaram todos os nossos dias. Nossos anos se dissiparam como um sopro. 70 anos é o total da nossa vida. Os mais fortes chegam aos 80, a maior parte deles. Sofrimento e vaidade, porque o tempo passa depressa e desaparecemos. Quem avalia a força da vossa cólera? Mede a vossa ira com o temor que vos é devido? Ensinai-nos a bem contar os nossos dias, para alcançarmos o saber do coração. Voltai-vos, Senhor, quanto tempo tardareis? E sede propício aos vossos servos. Cumulai-nos desde amanhã com as vossas misericórdias, para exultarmos alegres em toda a nossa vida. Consolai-nos pelos dias, por tantos dias consolai-nos tantos dias quanto nos afligistes, tantos anos quanto nós sofremos. Manifestai a vossa obra aos vossos servidores e a vossa glória aos seus filhos. Que o beneplácito do Senhor nosso Deus repouse sobre nós. Favorecer as obras de nossas mãos, sim, fazer prosperar o trabalho de nossas mãos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Veja bem, olha, a leitura da palavra que é muito importante. Tem dias que o padre vai falar mais, explicar com mais profundidade, tem dias que vai ser uma explicação mais simples, mas o importante é o nosso contato com a palavra. E como eu disse desde o começo do ano, eu não quero fazer uma coisa exegética, uma coisa para padres, uma coisa para estudiosos, eu quero fazer uma coisa para as pessoas, que as pessoas vão conseguir entender. Porque se eu começar a aprofundar, modéstia à parte, eu tenho condições disso, tenho conhecimento para isso, e tenho livros também que me ajudariam, vai ficar uma coisa muito teologuês, né? Sabe? Aquela coisa que as pessoas não conseguem acompanhar. Então não é a minha proposta. A minha proposta é fazer você ter contato com a Escritura e trazer alguns lampejos que te ajudem a entender melhor, né? Algumas coisas do ponto de vista introdutório, tá bom? Deus abençoe e até amanhã.
Que bom ter você aqui nesse podcast diário. Leia a Bíblia comigo em um ano, a Bíblia inteira. Você é convidado a viver essa aventura de conhecer a Sagrada Escritura. Se você está chegando hoje, você pode começar a partir daqui. A partir de hoje, vai acompanhando a cada dia e você vai depois ouvindo os episódios anteriores. Vai no começo da playlist, a Bíblia em um ano, hoje você ouve o do dia de hoje e ouve o do primeiro, amanhã o do dia de amanhã e o segundo, e assim você vai, consequentemente, gradativamente, ouvindo os episódios anteriores e fazendo parte dessa playlist ao longo desse ano, lendo a Bíblia inteira, com a minha explicação. Olha, vem fazer parte, seja perseverante, você vai colher frutos maravilhosos. E lembrando que o vídeo entra sempre ao meio-dia, mas fica aqui. Você pode ouvi-lo no momento que você quiser, na playlist Bíblia em um ano, vá desde o começo, aprenda a Sagrada Escritura, você vai receber muitas bênçãos. Bem-vindo e se inscreva no canal, vem fazer parte da nossa família, fazer parte da nossa família, fazer parte da nossa família, fazer parte da... Deus abençoe você. Muitíssimo bem-vindo, bem-vinda ao nosso podcast diário aqui no meu canal youtube.com/Padre Adriano Zandoná. Bíblia em um ano. Leia a Bíblia inteira comigo em um ano, desde Gênesis a Apocalipse, aqui no meu canal. Tá? Você é muito bem-vindo aqui. Se está chegando agora, começa hoje, depois retoma os vídeos antigos que estão aqui na playlist Bíblia em um ano, e você vai chegando aí para continuar a partir daqui, tendo todo o conhecimento anterior também dos vídeos que já foram postados. Hoje leremos Números 23, Deuteronômio 24 e 25 e o Salmo 106. Ouçamos com atenção. Números capítulo 23. Balaão disse ao rei: levanta-me aqui 7 altares e prepara-me 7 touros e 7 carneiros. Balaque fez o que o adivinho pediu, e ofereceram juntos um touro e um carneiro em cada altar. Fica, disse Balaão a Balaque, junto de teu holocausto, enquanto eu me afasto. Talvez o Senhor venha a meu encontro e te direi tudo o que ele me mandar. Afastou-se Balaão para um monte escalvado, onde Deus se lhe apresentou. Balaão disse a Deus: levantei 7 altares e sobre cada altar ofereci um touro e um carneiro. O Senhor pôs então uma palavra na boca de Balaão e disse: volta para junto de Balaque e dize-lhe isso e isto. Voltando para perto do rei, encontrou-o de pé junto do seu holocausto com todos os chefes de Moabe. Balaão pronunciou o seguinte oráculo: de Arã mandou-me vir Balaque, das montanhas do Oriente, o rei de Moabe. Vem, por mim, amaldiçoa Jacó, vem votar Israel à perdição. Como poderei amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoa? E como encolerizar-me se o Senhor não se encolerizou? Do alto dos rochedos eu contemplo, estou vendo o cimo das colinas, um povo isolado, não contado entre as nações. Quem poderia calcular o pó de Jacó? Quem poderia medir as nuvens de Israel? Que eu morra da morte dos justos, que meu fim se assemelhe ao fim deles. Balaque disse a Balaão: que me fizeste? Mandei-te chamar para amaldiçoares os meus inimigos, e eis que os abençoas? Porventura, respondeu o adivinho, não devo eu cuidar de só dizer o que o Senhor põe na minha boca? Balaque disse-lhe então: vem comigo a outro lugar por onde poderás vê-los. Não verás somente a sua extremidade, mas todo o seu acampamento, e dali os amaldiçoarás. Conduziu-o ao campo de Sofim, no cimo do Fasga, onde levantou-se 7 altares para serem oferecidos, sobre cada um touro e um carneiro. Balaão disse-lhe: fica aqui junto do teu holocausto, enquanto vou ao encontro do Senhor. O Senhor apresentou-se a Balaão, pôs-lhe na boca uma palavra, e disse: volta a Balaque e dize-lhe isto e isto. Voltou o adivinho para junto do rei, o qual estava de pé ao lado do seu holocausto com os chefes de Moabe. Que disse o Senhor? Perguntou Balaque. E Balaão pronunciou o seguinte oráculo: levanta-te, Balaque, e escuta, presta-me atenção, filho de Sefor. Deus não é homem para mentir, nem alguém para se arrepender. Alguma vez prometeu sem cumprir? Por acaso falou e não executou?
Recebi ordem de abençoar. Ele abençoou. Nada posso mudar. Não achou iniquidade em Jacó, nem perversidade em Israel. O Senhor, seu Deus, está com ele. Nele é proclamado rei. Deus os retirou do Egito e lhes deu o vigor do búfalo. Não é preciso magia em Jacó, nem adivinhação em Israel. A seu tempo se dirá a Jacó e a Israel o que Deus quer fazer. Este povo levanta-se como leoa, firma-se como leão. Não se deita sem ter devorado a presa e bebido o sangue de suas vítimas. Balaque disse a Balaão: se não os amaldiçoas, ao menos não os abençoes. Não te disse eu, respondeu Balaão, que faria tudo o que o Senhor me dissesse? Balaque replicou: vem, eu te conduzirei a outro lugar. Talvez Deus se agrade que tu os amaldiçoes de lá. Balaque levou o adivinho ao cimo do monte Fegor, que domina o deserto. Balaão disse-lhe: constrói-me 7 altares e prepara-me 7 touros e 7 carneiros. Balaque fez como ordenara Balaão e ofereceu sobre cada altar um touro e um carneiro. Deuteronômio capítulo 24. Se um homem, tendo escolhido uma mulher, casa-se com ela e vier a odiá-la por descobrir nela qualquer coisa inconveniente, escreverá uma letra de divórcio, lhe entregará na mão e a despedirá de sua casa. Se ela, depois de ter saído de sua casa, desposar outro homem, e este também a odiar, escrevendo e dando-lhe na mão uma letra de divórcio e despedindo-a de sua casa, ou então, se este segundo marido vier a falecer, não poderá o primeiro marido que a repudiou tomá-la de novo por mulher depois de ela se contaminar, porque isso é uma abominação aos olhos do Senhor, e não deves comprometer com este pecado a terra que te dá em herança o Senhor teu Deus. Quando um homem se tiver casado recentemente, não irá à guerra, e não se lhe imporá cargo algum. Durante 1 ano estará livremente em seu lar, para tornar feliz a mulher que ele desposou. Não se tomarão como penhor as 2 pedras do moinho, nem que seja somente a pedra móvel, porque seria tomar como penhor a própria vida. Se encontrar um homem que tenha raptado um de seus irmãos israelitas para fazer dele seu escravo e o vender, esse raptor será punido de morte. Assim tirarás o mal do meio de ti. Toma precauções contra a praga da lepra, observando e praticando cuidadosamente tudo o que te ensinarem os sacerdotes levíticos. Cumpre fielmente tudo o que ordenei a esse respeito. Lembra-te do que o Senhor, teu Deus, fez a Maria quando saíste do Egito. Se fizeres ao teu próximo um empréstimo qualquer, não entrarás em tua casa para tomar algum penhor. Esperarás fora, é ali que o teu devedor te trará esse penhor. Se ele for pobre, o penhor não pernoitará em tua casa, mas tornarás a dar-lhe antes que o sol se ponha, a fim de que ele possa dormir com o seu manto e te abençoe, e isso te será contado como um benefício pelo Senhor teu Deus. Não prejudicarás o assalariado pobre e necessitado, quer seja um de teus irmãos, quer seja um estrangeiro que mora numa das cidades de tua terra. Dá-lhe o seu salário no mesmo dia, antes do pôr do sol, porque é pobre e espera impacientemente a sua paga. Do contrário, clamaria contra ti ao Senhor e serias culpado de um pecado. Não morrerão os pais pelos filhos, nem os filhos pelos pais. Cada um morrerá pelo seu próprio pecado. Não violarás o direito do estrangeiro nem do órfão, e não tomarás como penhor o vestido de uma viúva. Lembra-te de que foste escravo no Egito e de que o Senhor teu Deus te libertou. Por isso te dou esta ordem. Quando cegares a messe no teu campo e deixares por esquecimento algum feixe, não voltarás para levá-lo. Deixa-o para o estrangeiro, o órfão e a viúva, a fim de que o Senhor teu Deus abençoe todas as empresas de tuas mãos.
Quando sacudirdes tuas oliveiras, não voltarás a colher o resto que ficou nos galhos. Isso será para o estrangeiro, o órfão e a viúva. Quando tiveres vindimado a tua vinha, não voltarás a colher os cachos que ficaram. Deixa-os para o estrangeiro, o órfão e a viúva. Lembra-te de que foste escravo no Egito, e eis porque te dou esta ordem. Deuteronômio capítulo 25. Quando dois homens questionarem entre si e forem apresentados diante do tribunal para serem julgados, e tendo sido justificado o inocente e condenado o culpado, se o culpado merecer ser açoitado, o juiz o fará deitar por terra e o fará açoitar em sua presença com um número de golpes proporcional ao seu delito. Não se poderá ultrapassar o número de 40, para que não suceda que, sendo-lhe infligido mais do que isso, o teu irmão se retire aviltado aos teus olhos. Não atarás a boca ao boi quando ele pisar o grão. Se alguns irmãos habitarem juntos e um deles morrer sem deixar filhos, a mulher do defunto não se casará fora com um estranho. Seu cunhado a desposará e se aproximará dela, observando o costume do levirato. Ao primeiro filho que ela tiver, se porá o nome do irmão morto, a fim de que o seu nome não se extinga em Israel. Porém, se lhe repugnar receber a mulher de seu irmão, essa mulher irá ter com os anciãos à porta da cidade e lhes dirá: meu cunhado recusa perpetuar o nome de seu irmão em Israel, e não quer observar o costume do levirato, recebendo-me por mulher. Eles o farão logo comparecer e o interrogarão. Se persistir em declarar que não a quer desposar, sua cunhada se aproximará dele em presença dos anciãos, lhe tirará a sandália do pé e lhe cuspirá o rosto, dizendo: eis o que se faz ao homem que recusa levantar a casa de seu irmão. E a família desse homem se chamará em Israel a família do descalçado. Se dois homens estiverem em disputa, e a mulher de um vier em socorro de seu marido para livrá-lo do seu assaltante, e pegar este pelas partes vergonhosas, cortarás a mão dessa mulher sem compaixão alguma. Não terás em tua bolsa duas espécies de pesos, uma pedra grande e uma pequena. Não terás duas espécies de medida, uma grande e outra pequena. Tuas pedras serão um peso exato e justo, para que sejam prolongados os teus dias na terra que te dá o Senhor teu Deus. Porque quem faz essas coisas, quem comete fraude, é abominável aos olhos do Senhor teu Deus. Lembra-te do que te fez Amaleque no caminho, quando saíste do Egito, de como ele, sem temor algum a Deus, estando vós cansados e extenuados, veio atacar-te no caminho, atingindo todos os desfalecidos que te seguiam. Quando, pois, o Senhor teu Deus te tiver dado segurança na terra que te dá como herança, e te tiver livrado dos inimigos que te cercam, apagarás de debaixo dos céus a memória de Amaleque. Não o esqueças. Obrigado, Senhor, porque nós vemos hoje que Balaão foi obrigado a abençoar o povo de Israel. Ele foi compungido. E o Senhor nos protege de tal modo quando nós confiamos em Ti e vivemos a vida no Seu nome, que o Senhor faz até aqueles que querem nos prejudicar serem instrumentos de bênção para nós. Obrigado, Senhor. Nós Te louvamos, porque o Senhor é a nossa rocha, o nosso escudo e proteção. Amém. Nós vimos hoje, que Balaque continuou tentando ali convencer a Balaão a amaldiçoar Israel, mas isso não foi bem, Nos comentários sobre essa passagem, gente, os padres da igreja não consideram Balaão como um homem de honra, mas parece que eles dizem, os padres da igreja, os grandes expoentes do cristianismo, que no final ele faz o que Deus quer, mas ele era um homem contratado, ele fazia por dinheiro, mas ali ele fez o que Deus queria
porque ele não estava interessado na vontade de Deus, mas ele foi como que obrigado, né? Ou seja, inicialmente Deus usou o jumento, né, o burro, para falar com ele, e depois vai usar um grande burro, né, que é o Balaão, né, para abençoar o seu povo. Mas isso mostra, como eu rezava, que Deus é tão fantástico que quando a gente caminha com Ele e confia nele, gente, Ele usa até as pessoas que queriam nos destruir, aquilo que foi feito para o nosso mal, para nos abençoar. Dizia Santo Agostinho que Deus, quando quer, Ele usa até do diabo para nos abençoar. O diabo tenta fazer uma coisa para te destruir e Deus usa aquilo, né, para te fazer mais humilde, mais santo, mais orante. É interessante o poder de Deus e como compensa, né? Compensa mesmo ser de Deus. O inimigo de Israel abençoa Israel por ordem de Deus. Nós vimos em Deuteronômio 24 as leis sociais, né? Proteção aos vulneráveis da sociedade. Deuteronômio 24, depois Deuteronômio 25, a justiça nas relações, né? Princípios de equidade. Deus trazia ali princípios para nortear todas as situações que eles poderiam viver, né? Na sua vida em sociedade. Tinha que ter princípios de equidade, a lei, né? E a lei ali dizia, né, que se um homem fosse encontrado culpado, né, por um crime ou uma injustiça contra o outro, a lei dizia que ele deveria ser chicoteado 39 vezes, 40 menos uma, né? Mas não 40 nem mais, porque isso desonraria, né, aquele homem. Mas, gente, a gente sabe que os romanos não seguiam a lei de Moisés do Antigo Testamento. Enquanto a gente vê, né, o sudário lá em Turim, a gente vê que Jesus foi chicoteado muito mais que 40 por mim e por você. E a gente tem que se sentir amado, né, pelo sacrifício dele por amor a nós. Outra coisa interessante é que a lei traz aspectos bem assim específicos. Quando um boi, né, estivesse ali trabalhando, né, ou andando sobre os grãos, né, os carros de boi que aravam a terra, o israelita não poderia colocar aquela coisa eu não lembro como chama, né? Aquela tapa na boca do boi que o cachorro geralmente usa, né? Para o cachorro não poder abrir a boca e morder. Mas a lei proibia. Por quê? Para que o animal pudesse comer enquanto ele estivesse trabalhando, né? Olha só, a lei mostrava a bondade também do povo de Deus, né? De Deus para com os animais, com seus animais. A gente entende também, falando das leis de equidade, né? Aquilo que um saduceu certa vez falou para Jesus no Evangelho, né? Se uma mulher tiver um irmão e uma mulher, tiver casado e um dos irmãos, o marido morrer e os outros irmãos forem casando e tiver 7 irmãos, os 7 se casaram e 7 não tiveram filhos, de quem ela vai ser mulher no céu, né? Aquele saduceu que não acreditava no céu nem na ressurreição, falou isso para Jesus. Por quê? Porque a lei aqui, ó, no livro do Deuteronômio capítulo 5, né? Deuteronômio 25 dizia o seguinte, era a lei dos judeus: se alguns irmãos habitarem juntos e um deles morrer sem deixar filhos, a mulher do defunto não se casará fora com estranho. Seu cunhado a desposará e se aproximará dela, observando o costume do levirato. Ao primeiro filho que ela tiver, se porá o nome do irmão morto, a fim de que seu nome não se extinga em Israel. Porém, se ele repugnar a receber a mulher do irmão, essa mulher irá ter com os anciãos à porta da cidade, e lhes dirá: meu cunhado recusa perpetuar o nome do seu irmão em Israel e não quer observar o costume do levirato, recebendo-me por mulher, né? Então logo os anciãos vão ali interrogar, etc. Mas é bom, aqui a gente vai entendendo, né, as coisas que eles questionavam a Jesus, porque eles seguiam essa lei. Se a gente não entende a lei que eles seguiam, acaba não fazendo sentido certas coisas, né? Mas é interessante perceber como Deus lhes deu uma lei que regia todos os aspectos, né? O Deuteronômio 24 fala muito sobre como lidar, né, com os vulneráveis também, uma proteção, né? Coisas interessantes e coisas que não fazem muito sentido para nós, né? Hoje, mas que tinham um sentido, né? Olha aqui o versículo 14 do Deuteronômio 24. Não prejudicarás o assalariado pobre e necessitado, quer seja um dos teus irmãos, quer seja um estrangeiro que mora numa das cidades da tua terra. Dê-lhe o seu salário no mesmo dia, olha só, antes do pôr do sol, porque é pobre e espera a sua paga. Do contrário, clamaria contra ti ao Senhor e serias culpado de um pecado, né? Pagar direito, né, os funcionários, sobretudo os pobres. Quantos donos de grandes corporações hoje em dia, movidos pelo espírito capitalista, não exploram os funcionários? Isso é contra a lei de Deus, né? Pagar uma paga justa, né? Enfim, é isso.
Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Então você lê o Salmo 106 hoje como tarefa, tá bom? Que desça sobre você e o seu dia a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E digita aqui agora, nos comentários, desculpa, o que você entendeu da palavra, o que você entendeu da reflexão, o que Deus está falando ao teu coração. Escreve aqui, isso é muito importante, tá bom? E também, todo dia, só para te lembrar, todo dia o vídeo entra meio-dia aqui no canal, o vídeo sobre a reflexão bíblica daquele dia, e fica aqui para você ouvir, para você acompanhar, para você ouvir, compartilhar a hora que você quiser. Deus abençoe. Que bom ter você aqui nesse podcast diário. Leia a Bíblia comigo em um ano, a Bíblia inteira. Você é convidado a viver essa aventura de conhecer a Sagrada Escritura. Se você está chegando hoje, você pode começar a partir daqui. A partir de hoje, vai acompanhando a cada dia e você vai depois ouvindo os episódios anteriores. Vai no começo da playlist, a Bíblia em um ano, hoje você ouve o do dia de hoje e ouve o do primeiro, amanhã o do dia de amanhã e o segundo, e assim você vai, consequentemente, gradativamente, ouvindo os episódios anteriores e fazendo parte dessa playlist ao longo desse ano, lendo a Bíblia inteira com a minha explicação. Olha, vem fazer parte, seja perseverante, você vai colher frutos maravilhosos. E lembrando que o vídeo entra sempre ao meio-dia, mas fica aqui. Você pode ouvi-lo no momento que você quiser, na playlist Bíblia em um ano. Vá desde o começo, aprenda a Sagrada Escritura, você vai receber muitas bênçãos. Bem-vindo e se inscreva no canal. Vem fazer parte da nossa família. Parte da nossa família. Parte da nossa família. Deus abençoe você. Episódio 99. Gente, agora nós vamos viver a partir de hoje um novo período aqui no nosso estudo bíblico, uma nova etapa, que se chama checkpoint messiânico. Vai acontecer em vários momentos, porque você viu que até então nós só falamos sobre o Antigo Testamento, promessas, a lei, os profetas, os juízes, a entrada na Terra Prometida, mas em meio a esses grandes períodos do Antigo Testamento, nós vamos introduzindo gradativamente checkpoints messiânicos. O que é isso? Trechos do Evangelho, dos Evangelhos do Novo Testamento, nos quais nós vamos mostrando já o cumprimento do que foi prometido lá atrás nesses Evangelhos. Então, claro, nem que não esteja evidente, nem que eu não fale, esse é o cumprimento. Você pouco a pouco vai começar a fazer os links, sabe, as pontes, e perceber, lá atrás falaram isso, Jesus falou isso. Lá atrás, o profeta tal falou isso, agora Jesus está falando aquilo. Então você vai ver que é muito legal. A partir desse momento, a Bíblia vai começar a fazer mais sentido para você. Então, esse período é muito importante. Nós mudamos a cor aqui agora, é um amarelo mais ouro, né? Você vai ver. Mudou a cor aqui da thumb, vai mudar, né? A pessoa que está editando aí, fica atento, hein? Para mudar, né? E nós vamos escutar mais sobre o Evangelho de João, gente. João, quem era João? Já falou, hoje nós vamos ler João do 1 ao 3 e depois vamos ler também, como leitura complementar, o livro de Provérbios, capítulo 5, versículo do 1 ao 6. Provérbios 5, do 1 ao 6, já anota aí. João, gente, era um discípulo de João Batista, né? E João Batista mostrou-lhe Jesus, então ele está com Jesus desde o início. Ele começou a seguir Jesus por indicação de São João Batista, e ele está com Jesus desde o início do seu ministério, né? E no começo do seu evangelho, ele foi o último a escrever o evangelho. Diz que ele escreveu o evangelho perto do ano quase 90 ali depois de Cristo, né? Ele foi longevo, ele foi o único que não foi mártir. E ele escreveu um evangelho maduro, já refletido. Ele viu Jerusalém ser queimada, pilhada pelos romanos. Ele viu a perseguição dos cristãos. Ele viu a primeira diocese do mundo ali nascer, né, em Antioquia. Ele viu muita coisa acontecendo. E ele começou o seu evangelho com aquilo que a gente chama na teologia de cristologia elevada, definindo a natureza de Deus, né? Deus é a palavra que se encarnou, né, do grego logos, né, que veio habitar entre nós. Então ele está dizendo que Jesus não é somente um profeta, um curador, um mestre sábio. Não, ele é filho de Deus, ele já está definindo, né? E no credo de Niceia, né, no credo niceno-constantinopolitano, que é aquele crê em Deus Pai maior, que a gente reza geralmente no Natal, na Páscoa, algumas ocasiões especiais, a gente tem muito da formulação aqui do Evangelho de João. A gente diz Deus de Deus, né, falando de Jesus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, né? E o evangelho dele é muito profundo, vai trazendo essa identidade, essa coisa mais espiritual acerca de Jesus, né? A palavra de Deus que se fez carne. E em João 3,16,
ele tem aquela afirmação fantástica. Eu estou fazendo a introdução, viu, gente? Porque é um tempo novo, né? Afirmação fantástica. Deus tanto amou o mundo que lhe deu seu Filho único, né? Para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, né? É muito interessante, é muito profundo esse evangelho. Então nós vamos ouvir aqui, né, esse evangelho. Lembrando também que Jesus aqui em João também é chamado, né, por João Batista, do Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Então é como se João estivesse fazendo paralelo com aquilo que aconteceu com Isaac e Abraão, né, no Monte Moriá. Abraão estava subindo para sacrificar o seu próprio filho e Isaac perguntou: onde está o cordeiro para ser sacrificado, pai? E Abraão respondeu: Deus proverá, ele providenciará. Chegou na hora de sacrificar o próprio filho, Deus disse, o anjo de Deus: não faça mal ao seu filho. E apareceu um cordeiro para ser morto no lugar de Isaac, né? Só que João está dizendo, aquele filho que não foi sacrificado lá no Monte Moriá, agora vai ser sacrificado, o Filho de Deus, o Cordeiro verdadeiro, para redimir, salvar o mundo, perdoar os pecados do mundo. Então tem toda essa relação, muito interessante também. Então vamos lá para a leitura de João do 1 ao 3. Evangelho de São João, capítulo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava junto de Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio junto de Deus, tudo foi feito por ele, e sem ele nada foi feito. Nele havia vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado por Deus, que se chamava João. Este veio como testemunha para dar testemunho da luz, a fim de que todos crescem por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz. O Verbo era a verdadeira luz, que vindo ao mundo ilumina todo o homem. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos aqueles que o receberam, aos que creem em seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas sim de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos sua glória, a glória que o Filho único recebe do seu Pai, cheio de graça e de verdade. São João dá testemunho dele e exclama: Eis aquele de quem eu disse: o que vem depois de mim é maior do que eu, porque existia antes de mim. Todos nós recebemos da sua plenitude graça sobre graça, pois a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Ninguém jamais viu Deus. O Filho único, que está no seio do Pai, foi quem o revelou. Este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar-lhe: quem és tu? Ele fez esta declaração que confirmou sem hesitar: eu não sou o Cristo. Pois então quem és? Perguntaram-lhe eles. És tu Elias? Disse ele: não sou. És tu profeta? Ele respondeu: não. Perguntaram-lhe de novo: dize-nos afinal quem és, para que possamos dar uma resposta aos que nos enviaram. Que dizes de ti mesmo? Ele respondeu: eu sou a voz que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Alguns dos emissários eram fariseus. Continuaram a perguntar-lhe: como, pois, batizas, se tu não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? João respondeu: eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis. Esse é quem vem depois de mim, e eu não sou digno de lhe desatar a correia do calçado. Esse diálogo se passou em Betânia, além do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu Jesus que vinha a ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É esse de quem eu disse: depois de mim virá um homem que me é superior, porque existe antes de mim. Eu não o conhecia, mas se vim batizar em água, é para que ele se torne conhecido em Israel. João havia declarado: vi o Espírito descer do céu em forma de uma pomba e repousar sobre ele. Eu não o conhecia, mas aquele que me mandou batizar com água disse-me: sobre quem vires descer e repousar o Espírito,
Este é quem batiza no Espírito Santo. Eu vi e dou testemunho de que ele é o Filho de Deus. No dia seguinte, estava lá João outra vez com 2 dos seus discípulos, e avistando Jesus que ia passando, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos ouviram-no falar e seguiram Jesus. Voltando-se Jesus e vendo que os seguiam, perguntou-lhes: Que procurais? Disseram-lhe: Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? Vinde e vede, respondeu-lhe ele. Foram aonde ele morava e ficaram com ele aquele dia. Era cerca da hora 10ª. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que tinham ouvido João e que o tinham seguido. Foi ele então logo à procura do seu irmão e disse-lhe: Achamos o Messias, que quer dizer o Cristo. Levou-o a Jesus, e Jesus, fixando nele o olhar, disse: Tu és Simão, filho de João, serás chamado Cefas, que quer dizer pedra. No dia seguinte, tinha Jesus a intenção de dirigir-se a Galiléia. Encontra Filipe e diz-lhe: Segue-me. Filipe era natural de Betsaida, cidade de André e Pedro. Filipe encontra Natanael e diz-lhe: Achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e que os profetas anunciaram. É Jesus de Nazaré, filho de José. Respondeu-lhe Natanael: Pode, porventura, vir coisa boa de Nazaré? Felipe retrucou: Vem e vê. Jesus vê Natanael, que lhe vem ao encontro, e diz: Eis um verdadeiro israelita, no qual não há falsidade. Natanael pergunta-lhe: Donde me conheces? Jesus respondeu: Antes que Felipe te chamasse, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Falou-lhe Natanael: Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus replicou-lhe: Porque eu te disse que te vi debaixo da figueira, crês, verás coisas maiores do que esta. E ajuntou: em verdade vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Evangelho de São João, capítulo 2. 3 dias depois, celebravam-se as bodas em Caná da Galileia, e achava-se ali a mãe de Jesus. Também foram convidados Jesus e seus discípulos. Como viesse a faltar vinho, a mãe de Jesus disse-lhe: Eles já não têm vinho. Respondeu-lhe Jesus: Mulher, isso compete a nós? Minha hora ainda não chegou. Disse então sua mãe aos serventes: Fazei o que ele vos disser. Ora, achavam-se ali 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, que continham cada qual 2 ou 3 medidas. Jesus ordena-lhes: Enchei as talhas de água. Eles encheram-nas até em cima. Tirai agora, disse-lhe Jesus, e levai ao chefe dos serventes. E levaram. Logo que o chefe dos serventes provou a água tornada vinho, não sabendo de onde era, se bem que o soubessem os serventes, pois tinham tirado a água, chamou o noivo e disse-lhe: É costume servir primeiro o vinho bom, e depois, quando os convidados já estão quase embriagados, servir o menos bom. Mas tu guardaste o vinho melhor até agora. Este foi o primeiro milagre de Jesus. Realizou-o em Caná da Galileia, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu para Cafarnaum, com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ali só demoraram poucos dias. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Encontrou no templo os negociantes de bois, ovelhas e pombas e mesas dos trocadores de moedas. Fez ele um chicote de cordas, expulsou todos do templo, como também as ovelhas e os bois, espalhou pelo chão o dinheiro dos trocadores e derrubou as mesas. Disse aos que vendiam as pombas: Tirai isto daqui e não façais da casa de meu pai uma casa de negociantes. Lembraram-se então os seus discípulos do que está escrito: O zelo da tua casa me consome. Perguntaram-lhe os judeus: Que sinal nos apresentas tu para procederes deste modo? Respondeu-lhe Jesus: Destruí vós este templo, e eu o reerguerei em 3 dias. Os judeus replicaram: Em 46 anos foi edificado este templo,
e tu hás de levantá-lo em 3 dias. Mas ele falava do templo do seu corpo. Depois que ressurgiu dos mortos, os seus discípulos lembraram-se destas palavras e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Enquanto Jesus celebrava em Jerusalém a festa da Páscoa, muitos creram no seu nome, à vista dos milagres que fazia. Mas Jesus mesmo não se fiava neles, porque os conhecia a todos. Ele não necessitava que alguém lhe desse testemunho do homem, pois ele bem sabia o que havia no homem. Evangelho de São João, capítulo 3. Havia um homem entre os fariseus chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter com Jesus de noite e disse-lhe: Rabi, sabemos que és um mestre vindo de Deus. Ninguém pode fazer esses milagres que fazes se Deus não estiver com ele. Jesus replicou-lhe: em verdade te digo, quem não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou-lhe: como pode um homem renascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no seio de sua mãe e nascer pela segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade eu te digo, quem não renascer da água e do Espírito não poderá entrar no reino de Deus. O que nasceu da carne é carne, o que nasceu do Espírito é Espírito. Não te maravilhes do que eu te tenha dito, necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves-lhe o ruído, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com aquele que nasceu do Espírito. Replicou Nicodemos: como se pode fazer isso? Disse Jesus: és doutor em Israel e ignoras estas coisas? Em verdade vos digo, dizemos o que sabemos e damos testemunho do que vimos, mas não recebeis o nosso testemunho. Se vos tenho falado das coisas terrenas e não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ninguém subiu ao céu senão aquele que desceu do céu, o Filho do homem, que está no céu. Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim deve ser levantado o Filho do homem, para que todo homem que nele crer tenha a vida eterna. Com efeito, de tal modo Deus amou o mundo, que lhe deu o seu Filho único, para que todo aquele que crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus não enviou o Filho ao mundo para condená-lo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do Filho único de Deus. Ora, este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, pois as suas obras eram más. Porquanto todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas aquele que pratica a verdade vem para a luz. Torna-se assim claro que as suas obras são feitas em Deus. Em seguida, foi Jesus com os seus discípulos para os campos da Judeia, e ali se deteve com eles, e batizava. Também João batizava em Enom, perto de Salim, porque havia ali muita água, e muitos vinham e eram batizados. Pois João ainda não tinha sido lançado no cárcere. Ora, surgiu uma discussão entre os discípulos de João e um judeu a respeito da purificação. Foram e disseram-lhe: Mestre, aquele que estava contigo além do Jordão, de quem tu deste testemunho, ei-lo que está batizando, e todos vão ter com ele. João replicou: Ninguém pode atribuir-se a si mesmo, senão o que lhe foi dado do céu. Vós mesmos me sois testemunhas de que disse: Eu não sou o Cristo, mas fui enviado diante dele. Aquele que tem a esposa é o esposo. O amigo do esposo, porém, que está presente e o ouve, regozija-se sobremodo com a voz do esposo. Nisso consiste a minha alegria, que agora se completa. Importa que ele cresça e eu diminua. Aquele que vem de cima é superior a todos. Aquele que vem da terra é terreno e fala de coisas terrenas. Aquele que vem do céu é superior a todos.
Ele testemunha as coisas que viu e ouviu, mas ninguém recebe o seu testemunho. Aquele que recebe o seu testemunho confirma que Deus é verdadeiro. Com efeito, aquele que Deus enviou fala a linguagem de Deus, porque ele concede o Espírito sem medidas. O Pai ama o Filho e confiou-lhe todas as coisas. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Quem não crê no Filho não terá vida, mas sobre ele pesa a ira de Deus. Obrigado, Senhor, por essa palavra tão profunda. Dá-nos a graça de entender, de mergulhar na profundidade do Evangelho de João, Senhor, que já é o cumprimento de muitas coisas que foram prometidas no Antigo Testamento. Dá-nos olhos espirituais. Seja o Senhor, ó Espírito Santo, aquele que nos revela as Escrituras, que fala conosco. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Olha só que coisa linda, gente. Estamos no Evangelho de João, um evangelho muito profundo, muito profundo. A gente vê ali a profundidade do início do Evangelho de João, né? João já começou, como eu disse, revelando a identidade de Jesus, né? Eu fiz essa introdução maior, né? Dizendo, ele é o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. E você sabe que essa palavra logos no grego, ela significava palavra, né? Mas ela significava também um pouquinho diferente do contexto que a gente imagina. Ela também tem link com aquela palavra falar do grego, né? Do hebraico, que é a palavra barar, que quer dizer assim, uma palavra que quando você fala, aquela palavra cria uma realidade, né? Cria o que não existia. Então Jesus não é somente uma palavra, porque a gente fala muitas palavras todos os dias, né? Mas ele é a palavra, é a voz de Deus que se encarna, criando do nada o que não existe, sabe? Criando algo novo, criando uma realidade nova, né? Um mundo novo. É muito bonito o capítulo 1, muitas coisas profundas a gente lê no Evangelho do Natal, né? Nele a luz veio habitar, né? O Verbo era a verdadeira luz do mundo, estava no mundo, né? Os seus não o reconheceram. João Batista deu testemunho dele, fala também bastante de João Batista, né? Do batismo, bem interessante. E João Batista mesmo aponta, né? Jesus como aquele que deveria ser seguido. No capítulo 2 nós vimos o primeiro milagre de Jesus, Jesus, né, que transforma a água em vinho. E ele disse, mulher, minha hora ainda não chegou, mas por pedido de Maria, por intercessão de Maria, ele agiu, né? Poder da intercessão. E a gente vê também o quanto Jesus se preocupa com a família, né? Com o casal. Você que é casado, casada, vivendo lutas. Jesus se preocupa com você, ele quer ajudar você, ele quer curar a sua família, o seu casamento, ele quer te dar sabedoria, ele quer curar a ferida da traição, da dor, ele quer transformar água em vinho e trazer o vinho que está faltando, né? Vinho é sinônimo de alegria. Mas é muito bonito. E conte também com a intercessão de Maria, tá? Que é muito, muito, muito poderosa. E nós vemos no capítulo 3 de João, né, Jesus falando com Nicodemos, sobretudo, né? Novo nascimento é a vida eterna, né? Quem não nascer da água e do Espírito não vai ter o reino, não vai ver o reino de Deus. O que é nascer da água, gente? É o batismo, né? O que é nascer do Espírito? É também o batismo no Espírito Santo. É a fusão do Espírito Santo que a gente recebe no Crisma, óbvio, no sacramento do Crisma. Mas também é viver a vida no Espírito, né? A vida no Espírito. É interessante que num ponto aqui da reflexão, Jesus diz a Nicodemos, olha, você é mestre aqui na terra, mas você não entende o que eu estou te falando? Eu estou te falando aqui com categorias terrenas, né? Imagina quando eu falar das coisas do céu, com a linguagem só do céu. Você precisa se abrir, Nicodemos, para entender a voz de Deus. Aqui Jesus está falando de uma sensibilidade espiritual, sabe? Que Nicodemos, mesmo sendo chefe, mesmo sendo alguém importante, não soube ter, né? Uma sensibilidade espiritual. Ou seja, você viu que no capítulo 3, aqui ainda no começo, Jesus disse, o vento, né, o ruá, né, do hebraico, que é o sopro, o hálito de Deus, né? Sopra onde quer, você só ouve o ruído, mas você não sabe de onde vem, nem para onde vai. Ou seja, você não pode domesticar o Espírito Santo. Você não pode tratar ele como se ele fosse o seu animal de estimação. Ele é livre, ele sopra onde quer, ele sopra para onde ele quiser, né? Então a gente tem que ter essa sensibilidade para se deixar guiar por Deus e para sentir o que Deus está revelando nas coisas que acontecem na nossa vida. Porque você sabia que em tudo que acontece na sua vida existe uma revelação de Deus, existe algo que Deus está querendo te ensinar, te mostrar, e que muitas vezes a gente fica tão mundano, tão assim, com um olhar tão material, tão mundano, que a gente não consegue ver com visão espiritual, não conseguimos ir além das circunstâncias e entender o que Deus está me ensinando, o que Deus quer me revelar. Isso é importante, sabe? Muito importante.
Gente, então é isso, eu fiz uma grande introdução. Você que pulou o começo do vídeo, volta lá, porque eu fiz uma grande introdução do Evangelho de João, fazendo paralelo, né, com o Antigo Testamento. Então é importante você ouvir, tá bom? Então nós vamos ler agora Provérbios 5, que é a tarefinha de hoje, do 1 ao 6. Provérbios 5, do 1 ao 6. Meu filho, atende à minha sabedoria. Presta atenção à minha razão, a fim de conservares o sentido das coisas e guardares a ciência em teus lábios. Porque os lábios da mulher alheia destilam o mel. Seu paladar é mais oleoso que o azeite. No fim, porém, é amarga como o absinto, aguda como a espada de dois gumes. Seus pés se encaminham para a morte. Seus passos atingem a região dos mortos. O autor do provérbio está dizendo, né? A mulher alheia, ou seja, do perigo do adultério, né? Que a gente tem que se blindar para não cair no perigo do adultério, que é uma sentença de morte espiritual, né? É condenado na Bíblia e não é o que Deus quer. Padre, meu casamento não está bom. Busca ajuda, busca terapia, busca direção espiritual. Trair não é a situação, não é a solução, né? Porque você fere em primeiro lugar a Deus agindo assim. Enfim, fica aí a reflexão, já refleti sobre João, não vou abrir outra janela, né? Para não ficar muito extenso. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que bom ter você aqui nesse podcast diário. Leia a Bíblia comigo em um ano, a Bíblia inteira. Você é convidado a viver essa aventura de conhecer a Sagrada Escritura. Se você está chegando hoje, você pode começar a partir daqui. A partir de hoje, vai acompanhando a cada dia e você vai depois ouvindo os episódios anteriores. Vai no começo da playlist, a Bíblia em um ano, hoje você ouve o do dia de hoje e ouve o do primeiro, amanhã o do dia de amanhã e o segundo, e assim você vai, consequentemente, gradativamente, ouvindo os episódios anteriores e fazendo parte dessa playlist ao longo desse ano, lendo a Bíblia inteira, com a minha explicação. Olha, vem fazer parte, seja perseverante, você vai colher frutos maravilhosos. E lembrando que o vídeo entra sempre ao meio-dia, mas fica aqui. Você pode ouvi-lo no momento que você quiser, na playlist Bíblia em um ano, vá desde o começo, aprenda a Sagrada Escritura, você vai receber muitas bênçãos. Bem-vindo e se inscreva no canal, vem fazer parte da nossa família, parte da nossa família, parte da nossa família, parte da nossa